Bem-vindo ao transbordo auditivo. Prepare seus fones para uma base de conhecimentos que transformam. Capítulo 9. Um guia sobre a indeterminação quântica. Eu realmente não queria escrever este capítulo, nem o próximo. Na verdade, venho adiando isso há tempos. Quando amigos perguntam como está o andamento do livro, faço uma careta e digo que está tudo bem, mas que continuo adiando os capítulos sobre indeterminação. Por que esse receio? Para começar, o tema desses capítulos envolve uma ciência profundamente estranha e contraintuitiva, que eu mal entendo, e que até mesmo as pessoas que deveriam entendê-la admitem que não entendem, embora a falta de compreensão delas seja muito mais sofisticada do que a minha ignorância básica. Além disso, esse tema atrai ideias excêntricas com a mesma força com que uma estátua atrai pombos, prontos para fazer bagunça, gerando um tipo de encantamento caótico do tipo: o que essas pessoas estão falando? Ainda assim, vamos lá. Este capítulo examina alguns domínios fundamentais do universo nos quais elementos extremamente pequenos funcionam de maneiras que não são deterministas. Trata-se de situações em que a imprevisibilidade não reflete limitações humanas para lidar com cálculos matemáticos, nem a espera por uma lente mais poderosa, mas sim maneiras pelas quais o estado físico do universo não determina o resultado. O próximo capítulo trata de colocar limites nas pessoas que tentam encontrar livre arbítrio nessa brincadeira da indeterminação. Se eu fugisse do assunto e encerrasse essa dupla de capítulos aqui mesmo, as conclusões seriam que sim, o determinismo laplaciano parece realmente desmoronar no nível subatômico. No entanto, essa indeterminação tão minúscula é extremamente improvável de influenciar qualquer coisa relacionada ao comportamento. E mesmo que influenciasse, seria ainda mais improvável que produzisse algo parecido com o livre-arbítrio. Tentativas acadêmicas de encontrar livre-arbítrio nesse território frequentemente desafiam a credibilidade. Indeterminação aleatória. O que exatamente queremos dizer com aleatoriedade? Suponha que temos uma partícula que se move de forma aleatória. Para isso, ela deve apresentar as seguintes características. Se no instante inicial a partícula estiver no ponto X, o lugar onde será mais provável encontrá-la ao longo do tempo é novamente o ponto X. E se em algum momento posterior ela estiver no ponto Z, então esse passa a ser o lugar mais provável para encontrá-la dali em diante. A melhor forma de prever onde uma partícula aleatória estará é observar onde ela está agora. Escolha qualquer unidade de tempo, por exemplo, 1 segundo. A quantidade de variação no movimento da partícula nesse próximo segundo será a mesma que terá daqui a 1 milhão de anos. O padrão de movimento no instante inicial não tem correlação alguma com o instante seguinte, nem com o anterior. Se parecer que a partícula se moveu em linha reta, basta aproximar mais para ver que não é uma linha reta coisa nenhuma. Em qualquer nível de ampliação, ela está sempre zigue-zagueando. Por causa desse zigue-zague constante, em ampliação infinita, a partícula terá percorrido um trajeto infinitamente longo entre dois pontos. Essas são exigências rigorosas para que uma partícula seja considerada verdadeiramente indeterminada. Elas mostram como essa aleatoriedade profunda se diferencia da simples troca aleatória de canais na televisão. E o que o movimento aleatório de uma partícula tem a ver com você ser o comandante do próprio destino? Aleatoriedade simples. Movimento browniano. Vamos começar com a versão cotidiana de indeterminismo, aquela que raramente aparece em retiros de meditação. Sente-se em um quarto escuro, no qual um feixe de luz entra pela janela, e observe o que é iluminado ao longo desse feixe, ou seja, observe o ar iluminado entre a janela e a parede que recebe a luz. Você verá partículas minúsculas de poeira em constante movimento, vibrando e dando pequenos saltos aleatórios, comportando-se de maneira aleatória. As pessoas, como Robert Brown no início do século XIX, já tinham observado esse fenômeno. Mas só no século passado foi identificado que esse movimento aleatório, também chamado estocástico, ocorre entre partículas suspensas em um fluido ou gás. Partículas minúsculas oscilam e vibram porque são atingidas aleatoriamente por fótons de luz, que transferem energia e produzem esse movimento vibratório,
conhecido como energia cinética. Isso faz com que partículas se choquem aleatoriamente entre si, que por sua vez, batem em outras partículas, gerando um ciclo contínuo. Tudo se movendo de forma aleatória, uma imprevisibilidade equivalente ao problema dos três corpos, levada ao extremo. Vale destacar que isso não é como a imprevisibilidade vista em autômatos celulares, onde cada passo é determinista, mas impossível de ser previsto. Aqui, o estado de uma partícula em um instante não depende do estado que ela tinha um instante antes. Laplace deve estar se revirando desconsolado no túmulo. As características dessa estocasticidade foram formalizadas por Einstein em 1905, seu ano extraordinário em que anunciou ao mundo que não continuaria como simples funcionário de escritório de patentes. Einstein estudou os fatores que influenciam a intensidade do movimento browniano em partículas suspensas, lembrando que a previsibilidade só aparece no conjunto grande de partículas, porque cada partícula individual é aleatória. Uma das coisas que aumenta o movimento browniano é o calor, que eleva a energia cinética das partículas A. Em contraste, o movimento diminui quando o fluido ou gás ao redor é mais denso ou viscoso, ou quando a partícula é maior. Pense desse jeito: quanto maior a partícula, maior o alvo que ela oferece, e mais provável que seja atingida por inúmeras outras partículas, vindas de todas as direções sai. Isso aumenta a chance de todos esses impactos se cancelarem mutuamente, fazendo a partícula grande permanecer praticamente parada. Assim, quanto menor a partícula, mais intenso será o movimento browniano que ela apresenta. A grande pirâmide de Gizé até pode estar vibrando, mas não é grande coisa. Então isso é o movimento browniano. Partículas batendo umas nas outras aleatoriamente. E o que isso tem a ver com biologia? O primeiro passo para entender sua relevância para o comportamento. Muito mais do que parece. Um artigo mostra como um tipo de movimento browniano explica a distribuição de populações de terminações axônicas. Outro descreve como cópias do receptor para o neurotransmissor acetilcolina se agregam aleatoriamente em pequenos agrupamentos, algo essencial para seu funcionamento. Outro exemplo aparece nas anomalias do cérebro. Alguns fatores, ainda pouco compreendidos, aumentam a produção de um fragmento dobrado de forma anormal, chamado peptídeo beta-amiloide. Se uma cópia desse fragmento esbarra aleatoriamente em outra, elas grudam, e esse aglomerado de proteína ruim continua crescendo. Esses agregados solúveis de amiloide são os prováveis assassinos de neurônios na doença de Alzheimer. E o movimento browniano ajuda a explicar a probabilidade desses fragmentos se encontrarem. Gosto de ensinar um exemplo específico de movimento browniano, porque ele desmonta certos mitos de que os genes determinam tudo o que importa nos sistemas vivos. Pense em um óvulo fertilizado. Quando ele se divide em dois, o conteúdo interno, como milhares de mitocôndrias, as usinas de energia da célula, se divide de forma aleatória pelo movimento browniano. Nunca é uma divisão 50-50 perfeita, muito menos igual em todas as divisões. Isso significa que essas duas células já começam diferentes em sua capacidade de gerar energia. O mesmo vale para uma grande quantidade de proteínas chamadas fatores de transcrição, que ligam ou desligam genes. Quando a divisão celular distribui esses fatores de modo desigual, cada célula passa a regular seus genes de forma distinta. E a cada divisão subsequente, a aleatoriedade continua influenciando todas as células que eventualmente formarão você. Agora, hora de ampliar a escala e ver onde uma aleatoriedade similar ao movimento browniano aparece no comportamento. Considere algum organismo, digamos, um peixe, procurando comida. Como ele encontra alimento da forma mais eficiente? Se há bastante comida, o peixe procura em pequenos trajetos ao redor da área onde há fartura. Mas se o alimento é escasso e disperso, a forma mais eficiente de topar com alguma coisa é mudar para um padrão de busca aleatório, parecido com o movimento browniano, chamado caminhada de leve. Então, se você for a única presa digna de ser comida no meio do oceano, o predador que o encontrar, provavelmente,
terá chegado até você através de uma caminhada de leve. E, logicamente, muitas presas se movem de maneira aleatória e imprevisível para escapar de predadores. A mesma matemática descreve outro tipo de caçador procurando sua presa. Um glóbulo branco à procura de patógenos para engolir. Se a célula estiver no meio de um aglomerado de patógenos, ela faz aqueles mesmos pequenos circuitos que uma orca faria ao se deliciar entre focas abundantes. Mas quando os patógenos são escassos, os glóbulos brancos mudam para uma estratégia de caça aleatória em caminhada de leve, assim como a orca. Biologia é simplesmente maravilhosa. Para resumir, o mundo está cheio de exemplos de movimento browniano indeterminístico. E vários fenômenos biológicos evoluíram para explorar de forma ideal versões dessa aleatoriedade. Estamos falando de livre-arbítrio aqui? Antes de responder a essa pergunta, é hora de encarar o inevitável e enfrentar a mãe de todas as teorias: indeterminação quântica. Aqui vamos nós. A visão clássica de como o universo funciona, sempre atribuída a Newton, desmoronou no começo do século XX, com a revolução da indeterminação quântica, e nada voltou a ser como antes. O mundo subatômico se revela profundamente estranho, e ainda não pode ser plenamente explicado. A seguir, resumo os pontos mais relevantes para quem acredita em livre-arbítrio. Dualidade onda-partícula. O início dessa estranheza fundamental foi o impressionante experimento da dupla fenda, realizado por Thomas Young em 1801, um daqueles polímatas que, quando não estava ocupado com física ou com estudo sobre a biologia da visão em cores, ajudava a traduzir a pedra de Rosetta. Dispare um feixe de luz contra uma barreira com duas fendas verticais. Atrás dela, há uma parede capaz de registrar onde a luz a atinge. Isso mostra que a luz atravessa as duas fendas na forma de ondas. Como isso é detectado? Se houver uma onda saindo de cada fenda, as duas acabarão se sobrepondo. E existe uma marca característica quando duas ondas se sobrepõem. Quando dois picos se encontram, o sinal fica muito mais forte. Quando dois vales se encontram, o sinal enfraquece. Quando pico e vale se encontram, um cancela o outro. Um cancela o outro. Surfers entendem isso. Então, a luz viaja como onda, conhecimento clássico. Agora, dispare elétrons contra a barreira com duas fendas, e o resultado é o mesmo. Aparece um padrão de onda. Em seguida, dispare um elétron por vez, registrando onde bate na parede de detecção. E o elétron individual, a partícula individual, atravessa como uma onda. Sim, o elétron único passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Ele está em dois lugares ao mesmo tempo. E não é só isso. A posição exata do elétron é indeterminada, distribuída de forma probabilística por uma nuvem de locais ao mesmo tempo, algo chamado de superposição. Descrições típicas dizem algo como agora, as coisas ficam estranhas, como se uma partícula estar em vários lugares ao mesmo tempo já não fosse estranho. E então, as coisas ficam ainda mais estranhas. Coloque um dispositivo de registro na parede da dupla fenda para documentar a passagem de cada elétron. Você já sabe o que deveria acontecer. Cada elétron passaria pelas duas fendas como onda. Mas, não. Agora cada elétron passa por uma fenda ou pela outra, ao acaso. O simples ato de medir, de registrar o que acontece na parede da dupla fenda, faz os elétrons e também a luz formada por fótons pararem de se comportar como ondas. A função de onda colapsa, e cada elétron atravessa a barreira como uma partícula singular. Assim, elétrons e fótons exibem a dualidade partícula-onda, com o processo de medição transformando ondas em partículas. Meça as propriedades do elétron depois que ele passa pelas fendas, mas antes de atingir o detector, e como resultado, ele passa por uma das fendas como uma única partícula. Ele sabe que será medido em instantes, o que faz colapsar sua função de onda. Porque o ato de medir provoca esse colapso, o chamado problema da medição continua sendo um mistério. Se você pular um pouco para frente, já pode imaginar o quanto tudo isso inspira especulações místicas. Caso alguém assuma que o mundo macroscópico também funciona assim, você poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Seria pura possibilidade.
Observar algo poderia alterá-lo. Sua mente poderia mudar a realidade ao redor. Poderia determinar seu futuro e até mesmo mudar seu passado. Mais bobagens virão. A dualidade partícula-onda gera uma implicação central. Quando um elétron está passando por um ponto na forma de onda, é possível conhecer seu momento, mas não sua posição exata, já que ele está indeterministicamente em todos os lugares dentro da nuvem de probabilidade. E quando a função de onda colapsa, você pode medir sua posição, mas não seu momento, pois o processo de medição altera completamente seu estado. Sim, é o princípio da incerteza de Heisenberg. A impossibilidade de conhecer ao mesmo tempo posição e momento, o fato da superposição e a possibilidade de algo estar em vários lugares ao mesmo tempo, além da impossibilidade de saber por qual fenda um elétron passará depois que a onda colapsa em partícula. Tudo isso introduz um indeterminismo fundamental no universo. Einstein, apesar de ter abalado o mundo determinista da física newtoniana, detestava esse tipo de indeterminismo, e declarou que Deus não joga dados com o universo. Isso iniciou uma verdadeira indústria de tentativas de físicos para reintroduzir o determinismo pela porta dos fundos. Uma proposta de Einstein era que o sistema é de fato determinista, graças a algum fator ainda desconhecido, e que tudo voltaria a fazer sentido quando essa variável oculta fosse identificada. Outra tentativa obscura é a ideia dos muitos mundos, segundo a qual as ondas não colapsam realmente. Elas continuam se propagando em infinitos universos, tornando tudo completamente determinista, e só parece singular quando se observa a partir de um único universo. A minha impressão é que a hipótese das variáveis ocultas é a preferida de muitos céticos. A maioria dos físicos, porém, aceita o quadro indeterminista da mecânica quântica, conhecido como a interpretação de Copenhague, defendido por Niels Bohr. Segundo ele, aqueles que não ficam chocados ao conhecer a teoria quântica não podem tê-la entendido. Emaranhamento e não localidade. Próxima estranheza. Dois elétrons podem se tornar emaranhados, de modo que suas propriedades, como o sentido do spin, ficam perfeitamente correlacionadas. A correlação é sempre negativa. Se um elétron gira para um lado, o outro gira para o lado oposto. Fred Astaire dá um passo para frente com a perna esquerda, e Ginger Rogers recua com a direita. Mas é mais estranho do que isso. Para começar, os dois elétrons não precisam estar no mesmo átomo. Podem estar separados por alguns átomos. Tudo bem. Ou podem estar muito mais distantes. O recorde atual envolve partículas separadas por quase 900 milhas, em duas estações terrestres ligadas por um satélite quântico. Além disso, se você altera a propriedade de uma partícula, a outra muda também, implicando uma causalidade não local lá. Não existe limite teórico para a distância entre partículas emaranhadas. Um elétron na nebulosa do caranguejo pode estar emaranhado com um elétron no pedaço de brócolis preso entre seus dentes. E o mais estranho, quando o estado de uma partícula é alterado, a alteração complementar na outra ocorre de forma instantânea, o que significa que o brócolis e a nebulosa do caranguejo estão influenciando um ao outro mais rápido que a velocidade da luz. Einstein não achou graça e descreveu o fenômeno com uma expressão alemã equivalente a algo sinistro. Em 1935, ele e dois colaboradores publicaram um artigo questionando essa possibilidade, defendendo novamente variáveis ocultas que explicariam tudo, sem recorrer a efeitos mais rápidos que a luz. Na década de 1960, o físico irlandês John Stuart Bell mostrou que havia erros matemáticos naquele artigo de Einstein. E nas décadas seguintes, experimentos extremamente difíceis, como o do satélite, confirmaram que Bell estava certo ao dizer que Einstein estava errado ao dizer que a interpretação do emaranhamento estava errada. Em outras palavras, o fenômeno é real, embora continue essencialmente inexplicado, mas ainda assim, produz previsões altamente precisas. Desde então, cientistas exploram o potencial do emaranhamento no campo da computação quântica, com pessoas na Apple, aparentemente fazendo avanços importantes, e também em sistemas de comunicação, talvez até na possibilidade de receber automaticamente um produto da Amazon,
no instante em que você pensa que ficaria mais feliz possuindo um sino. E as estranhezas continuam. Emaranhamento em distâncias grandes, o suficiente pode gerar não localidade no tempo. Se dois elétrons emaranhados estiverem separados por um ano-luz e você alterar um deles, o outro será alterado no mesmo instante, só que um ano antes. Cientistas também demonstraram emaranhamento quântico em sistemas vivos, entre um fóton e a maquinaria fotossintética de bactérias. Pode apostar que ainda surgirão especulações sobre livre-arbítrio, envolvendo viagem no tempo, emaranhamento entre neurônios no mesmo cérebro, e, já que estamos nisso, entre cérebros diferentes. Túnel quântico. Este conceito é simples depois de toda a estranheza anterior. Dispare um feixe de elétrons contra uma parede. Como sabemos, cada elétron viaja na forma de onda, e a superposição determina que, até que sua posição seja medida, ele está probabilisticamente em muitos lugares ao mesmo tempo. Isso inclui a possibilidade muito improvável, mas teoricamente possível, de um desses muitos lugares estar do outro lado da parede, porque o elétron atravessou a barreira por túnel quântico. E de fato, isso pode acontecer. É isso para esta breve passagem pela mecânica quântica. Para nossos propósitos, os pontos principais são que, na visão da maioria dos especialistas, o universo subatômico funciona de forma fundamentalmente indeterminista, tanto no plano daquilo que existe quanto no plano do que podemos conhecer. Partículas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Podem se comunicar a grandes distâncias mais rápido que a luz, tornando espaço e tempo conceitos questionáveis, e podem atravessar objetos sólidos. Como veremos agora, isso já é mais que suficiente para muita gente se empolgar ao defender o livre-arbítrio. Fim do capítulo. E aí, gostou desse capítulo? Inscreva-se no nosso canal, Transbordo Auditivo. Apoie o canal com seu gostei. Comente com o que está achando.